Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 5, cujo título é A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. É importante que o professor comece definindo o que significa essa expressão dessacralização. Bem, este termo significa fazer perder o caráter de sagrado, ou então também tem o sentido de trivializar, banalizar. A dessacralização da vida no ventre materno, isto é, a trivialização, a banalização, abre um precedente para que o homem ou a sociedade abrace o projeto de Faraó ou de Herodes, se é que assim podemos chamar o aborto, ou essa cultura de morte, essas ideologias que apoiam a morte intrauterina em nossos dias. Veja que Faraó ele tinha uma ideia muito parecida lá no Êxodo, lá no Egito, quando ele orientou as parteiras para que matassem as criancinhas das hebreias. Herodes também teve uma ideia muito similar em seus dias, dentro das páginas do Novo Testamento. Esta cultura de morte que está enraizada nas ideologias do nosso tempo, ela procura matar a criança antes mesmo de seu nascimento, sem distinguir necessariamente o sexo da criança. Faraó tinha uma ideia de que as meninas poderiam sobreviver. Herodes também tinha essa mesma ideia. Mas essa cultura de morte que nós presenciamos hoje na sociedade vai muito além. A criança ainda, ela nem nasceu e mesmo assim, independente de seu sexo, eles querem apoiar o assassinato de um indefeso no ventre da mãe. Nós temos aqui o texto áureo que nos diz o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Na paráfrase NTLH, essa passagem diz o seguinte: você ficará grávida. Quem engravidará? Maria, que estava desposada com José. E Maria daria à luz a um filho, e a este filho que ela conceberia, ela tinha a missão, o dever de colocar o nome dele de Jesus. Então perceba que a razão de ser do nosso texto áureo, a razão de ele estar aqui, é que por meio da gestação, por meio da concepção, o Filho de Deus encarnou. A verdade prática vai dizer que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno. Mas eu acredito, eu faço uma pequena ressalva aqui, não desconsiderando o setor pedagógico da CPAD, nem o comentarista da lição, longe disso, né? Mas eu acredito que Jesus, tendo nascido ou antes do seu nascimento, a vida no ventre materno ela já era sacra. Ela já era um dom de Deus, pois o homem foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Você vê lá em Gênesis capítulo de número 9, você vai ver que havia uma proibição já ali, naquele período da história priméria, uma proibição muito específica contra o assassinato. E a razão de essa proibição está ali é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a vida ela já era sacra, mesmo antes do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Mas ainda não estamos falando sobre a verdade prática. Vamos aqui comentar rapidamente o nosso texto áureo e há uma passagem aqui que está nas páginas do Antigo Testamento que faz coro ao que está exposto em nosso texto áureo. O texto é Salmo 139, verso 3, 13 e 14. Olha o que diz essa passagem. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Oh, que coisa interessante, que revelação Davi não teve? Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Essa passagem aqui, esse texto, revela a participação sobrenatural de Deus na concepção humana. Deus não só participou Deus não somente foi o doador da vida lá no Jardim do Éden, quando ele formou Adão, né, com as suas mãos, formou Adão do pó da terra, fez ali um boneco, soprou o fôlego de vida dele. Deus não só participou da formação de Adão, mas ele participa da concepção no ventre materno. Que coisa interessante, é isso que Davi está aqui revelando neste salmo. E meus irmãos, apesar
de não existir, preste atenção, apesar de não existir um texto bíblico que use a palavra aborto, no contexto que eu vou dizer aqui aos irmãos, que use a palavra aborto de forma bem específica assim, não abortarás, é porque a gente tem traduções aqui, eu vou citar para vocês mais à frente, em que a palavra aborto aparece como uma tradução mais... no português aparece como uma tradução mais exata. Mas eu estou falando assim um texto específico com essa característica, não abortarás. Apesar de não haver nenhum texto que condene especificamente o aborto dentro dessa linguagem que utilizei aqui, há várias passagens bíblicas que contêm princípios que condenam o assassinato intrauterino. E nós vamos elencar aqui pelo menos 2 ou 3 aqui que considero as principais. Primeiro, nós temos Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Você vê a lógica do texto áureo aqui. Jesus, ele nasceu por meio da concepção. Então, você vê que o ato da gestação, o ato da gravidez é uma coisa extraordinária. Você vê que o salmista, ele recebeu essa revelação já lá no Antigo Testamento, que no ventre da mãe dele, Deus estava participando daquele momento ali. Deus estava dando forma ao salmista. Aí nós encontramos aqui, voltando um pouco mais na história, indo até o livro do Êxodo, esta ordem bem específica. Talvez a melhor tradução dessa passagem aqui seja: não assassinarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. E os estudiosos da Bíblia acreditam que dentro dessa exortação a não se cometer o assassinato, por princípio, está incluído a questão do aborto. Porque nós tratamos o aborto como um assassinato de uma criança indefesa. Preste atenção também na paráfrase NTLH, quando ela traduz Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Dentro do ventre materno, Deus já tinha escolhido o profeta Jeremias. É o pensamento traduzido aqui na versão NTLH. Você vê que, falando ainda sobre a questão da vida, e a gente valoriza a vida em todas as suas etapas, 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor é quem tira a vida. Então, quem tem o direito de tirar a vida é quem dá. Ele é quem tira, ele é quem dá. Ele é quem faz descer a sepultura e faz subir dela. Então, Deus é o doador da vida e, portanto, somente Ele tem poder para dar, poder e autoridade e autonomia, e direito, né? Para dar e para tirar. Então nós cremos assim e não estamos sozinhos nessa crença. Eu acredito que todos os companheiros que comentam as lições da Escola Bíblica Dominical vão fazer essas citações aqui que trouxe dentro do subsídio que preparei. A primeira citação é a questão da Didaquê, um documento que circulava ali no primeiro, no segundo século, que continha ali os elementos do credo da fé apostólica. Olha o que diz a Didaquê. Eu acho que se a gente for vir para um documento mais atual, onde estão divididos ali capítulos e versículos, 2 e 2 do Didaquê. Diz o seguinte: não matarás, não adulterarás, não corromperás meninos, não fornicarás, não furtarás, não praticarás a magia, não te envolverás em bruxaria, não assassinarás uma criança pelo aborto, nem matarás um infante. Este documento já circulava ali no primeiro século, no período dos pais da igreja. E veja o que está escrito nele: não assassinarás uma criança pelo aborto. Olha o que diz a epístola de Barnabé. Essa carta, ela não é uma carta canônica, mas ela circulou ali durante o século II depois de Cristo. E olha o que já estava escrito nela: não matarás o filho no ventre materno e não tirarás a vida ao recém-nascido. Veja como os pais da igreja, mesmo em todas as suas limitações científicas, entendiam o que era o aborto. Tertuliano, um teólogo apologista africano, talvez o principal dos apologistas, ali de 160 a 220 depois de Cristo, ele diz o seguinte:
Para nós, aqui eu abro colchetes, os cristãos, matar é uma vez por todas proibida, é proibido. Portanto, mesmo o feto no ventre, enquanto seu sangue está sendo formado em humano, olha o pensamento dele, é considerado um ser vivo e já garantido pela providência divina, Apologia 998 de Tertuliano. E a gente poderia citar aqui vários outros testemunhos de pais da igreja com relação a essa temática do aborto. Poderíamos aqui evocar Tomás de Aquino e fazer as devidas objeções e considerações, Agostinho de Hipona e muitos outros, mas precisamos prosseguir. A verdade prática, agora sim, ela diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura de morte, não é? A cultura da morte infantil, intrauterina, presente neste século. Há ideologias que tramitam nas vias políticas que certamente tentam ali amordaçar, né, os cristãos, fazer com que essa cultura de morte seja aceitável. Por quê? Porque o assassinato intrauterino, ele vem envelopado, ele vem embrulhado com narrativas. As narrativas são mais ou menos essas, nós vamos aqui discorrer em detalhes. O feto é um ser humano em potencial. O feto ainda não é humano, é um amontoado de células. O feto não tem alma. A mulher tem direito sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras. E eles usam vários outros argumentos aqui que nós vamos discutir aqui. Vamos levantar a argumentação deles e trazer a devida objeção para poder transformar esse assassinato em uma coisa aceitável. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, tá bom? Eu fiz aqui um comentário sobre a verdade prática, mas vou deixar ela apenas no subsídio. Vamos progredir em nossa lição e nós temos aqui alguns objetivos e eles são o seguinte: em primeiro lugar, refletir sobre a divina concepção do nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Em segundo lugar, identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. E, por fim, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Nós vamos atingir esses objetivos aqui por um caminho diferente do que está traçado aqui na nossa lição, na nossa revista. O subsídio, ele tem pontos e subpontos diferentes, mas isso não significa dizer que fugiremos do assunto ou falaremos aqui uma coisa que não tem nexo, não tem ligação com o assunto abordado. Não, nós vamos trazer um subsídio complementar ao pensamento que já está exposto aqui, ok? Então, meus irmãos, se você quiser baixar esse subsídio que eu estou utilizando, é um subsídio gratuito, você que está me assistindo aqui por meio do YouTube, o link está na descrição deste vídeo. Você vai clicar e vai ser direcionado à página gratuita da ferramenta EBD. Por outro lado, se você já é aluno assinante da ferramenta EBD, você vai receber este subsídio aqui, que é o subsídio... Esse subsídio aqui não, você vai receber o subsídio completo, entendeu? O subsídio completo com algumas páginas a mais, além de todos os outros materiais. Quem é aluno da ferramenta EBD sabe que na plataforma da ferramenta tem subsídio, tem pré-aula, tem dinâmica, tem material de marketing e divulgação, tem slide profissional, tem fluxograma, tem vários outros recursos aqui. Se eu fosse somar aqui todos os recursos da ferramenta EBD, não caberiam aqui nos dedos que tenho na mão. É muito mais que isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro ponto que quero levantar para discutirmos e abordarmos aqui. São pontos importantes. Primeiro ponto, o que é o aborto? Quais são os tipos de aborto? Isso aqui é tão interessante, né? Porque essa cultura, preste atenção, essa cultura de morte, ela está de mãos dadas com a cultura de cancelamento. Há palavras aqui que se eu falar... e eu vou falar, se eu falar, corre o risco deste vídeo ele ser apagado pela plataforma aqui, né, e pela outra plataforma, corre dele ser apagado. Com certeza, esta plataforma aqui que você está assistindo, que é o YouTube, você que está assistindo de forma gratuita, ela vai frear
o alcance desse vídeo. Por exemplo, se eu falar aqui aborto, estupro, incesto, são palavras que o algoritmo aqui da plataforma automaticamente identifica e refreia o alcance do vídeo. E por essa razão, é importante que você compartilhe com o maior número de pessoas possível. Irmão Murilo, você está querendo like, você está querendo visualização? Não. Os alunos da ferramenta EBD tornam aqui esse trabalho possível, né? Aqui a gente está no YouTube aqui por conta dos alunos da ferramenta EBD, para que mais pessoas conheçam essa ferramenta. Mas a ideia aqui não é visualização, a ideia aqui não é like. A ideia aqui é chegar em mais pessoas, é alcançar mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. Então, você vê que a cultura de morte, ela está ligada, ela está de mãos dadas com a cultura de cancelamento. Por quê? Porque a exposição da verdade não é bem vista pelos engenheiros sociais do nosso século. É importante que você chegue em classe afiado com o assunto desta lição. E é por esse motivo que eu quero aqui já de primeira mão definir o que significa aborto e mostrar quais são os tipos de aborto. Vamos lá. A palavra aborto vem do latim abortum, do verbo abortare, com o significado de pôr-se o sol, desaparecer no horizonte. Daí vem a ideia de morrer, de perecer. Segundo o grande dicionário de medicina, aborto, preste atenção como essa definição é importante. Aborto é a expulsão espontânea, aqui não tem nenhum problema, aí aqui chega o problema, é a expulsão espontânea ou provocada do feto antes do 6º mês de gestação, isto é, antes que o feto possa sobreviver fora do organismo materno. Então nós temos aqui o aborto espontâneo, que eu vou falar aqui como aborto natural, e tem o aborto provocado. Este aborto provocado aqui no Brasil, ele é legalizado já em algumas situações. Quando a mãe corre risco de vida, em caso de estupro e em caso onde a criança nasce sem cérebro, a anencefalia. Então ele já é previsto na lei nesses 3 casos específicos. Porém, o que é que essa cultura de morte quer fazer? Quer transformar um aborto legal, né? Alguns dizem que até terceiro mês de gestação, mas se libera até o 3º mês de gestação, libera até os outros. Ó, aí querem liberar para em qualquer situação, qualquer ocasião, a mulher ir lá e simplesmente abortar. Não estou dizendo com isso que concordo com as situações em que o aborto já é legal, à luz da lei. Não estou dizendo com isso que concordo. Mas o que querem fazer é escancarar a porta. Tornar algo legal, algo que pode ser realizado pelo sistema público de saúde, pelo SUS, algo que pode ser realizado em todo lugar e a qualquer momento por qualquer pessoa. Isso aqui é o problema. Não? Então vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de aborto. Primeiro, nós temos aqui, já definimos o que é aborto, é a expulsão do feto, né, seja espontânea ou provocada, antes do 6º mês de gestação, quando o feto ainda não tem condições de viver fora do organismo da mãe. Agora vamos aos tipos de aborto. Né? Esse aborto provocado a gente vai falar lá no 3º tópico. E a gente vai ver os argumentos que se usam para poderem tentar tornar a narrativa, né, que se usa para poder tentar tornar esse aborto provocado algo normal. Mas vamos lá. Temos o aborto natural, que ocorre por motivos afins, né? São circunstâncias naturais, que implicam na morte do feto. Segundo a medicina, pode haver aborto natural por várias causas. Dentre elas, destacam-se as seguintes: insuficiente vitalidade do espermatozoide, afecção da placenta, infecções sanguíneas, inflamações uterinas, grave exaustão, diabetes e algumas outras desconhecidas. Aqui não há nenhuma incriminação bíblica, porque é algo espontâneo, é algo natural, não é algo provocado, com intenções, tá entendendo? Aí nós temos aqui o aborto acidental, que é o resultado de um problema alheio à vontade da gestante, uma queda, um susto intenso, podem provocar o abortamento. Não há implicações éticas quanto a esses casos aqui que mencionei, entendeu? Aí existe aqui aborto por razões eugênicas. E é aqui onde o problema de fato começa.
aborto por razões eugênicas. Como assim? A criança nasceu com um defeito congênito. Então o que é que a gente vai fazer? Pensando na qualidade de vida do infante, vamos abortar. É o caso aqui da anencefalia, né? Você vê aqui, aborto por eugenia, isto é, para evitar o nascimento de crianças deformadas. É algo defendido nessa cultura de morte. Né? E a quem defenda, muito aqui, quem defenda com unhas e dentes, esse tipo de abortamento. Na realidade, há uma série de implicações quanto a esse entendimento. Segundo os que defendem tal conceito, o embrião ou o feto é considerado descartável por ter defeito. Então, a criança tem defeito, é um produto descartável, vamos descartar. Olha, irmãos, eu creio que a vida, por mais dificuldade que ela tenha, por mais que o feto ele tenha alguma deficiência ou outra, a vida ela vale a pena ser vivida. Tem um texto muito conhecido chamado Mataram Beethoven. Um professor, ele chegou em classe e ele disse o seguinte: olha, baseado nas circunstâncias que mencionarei a seguir, que conselho vocês dariam a uma certa senhora grávida do 5º filho? O marido sofre de sífilis, ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo e o quarto é tuberculoso. Ela está pensando seriamente em abortar a 5ª gravidez. Que caminho aconselhariam ela a tomar? Os alunos pensaram e, diante das circunstâncias, sugeriram que o aborto seria aconselhável para que não nascesse mais um filho defeituoso. O professor então lhes respondeu: se vocês disseram sim para a ideia do aborto, acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. Então, é um texto forte, não é? E a gente, às vezes, percebe que a lógica humana ela é falha nessa questão. Ela é falha nessa questão. A vida humana vale a pena ser vivida mesmo com todas as dificuldades. A gente não pode ter essa posição de Deus de escolher quem vive e quem morre. Nós temos aqui ainda o aborto chamado aborto terapêutico. Isso aqui também é um problema que a gente vai discutir mais à frente, não é? O aborto terapêutico ele é realizado pelo médico em caso de risco de vida para a mãe. O Código Penal Brasileiro permite sua realização, artigo 28, inciso 1. Nesse caso, tem-se um dilema muito sério. Se o médico deixar o feto nascer, a mãe poderá morrer. Aí aqui é onde, dentro do próprio cristianismo, as pessoas divergem em pensamento. Por exemplo, se a mãe corre grande risco de morrer, o que é que vai acontecer? Dizem alguns, não, a gente vai optar pelo ser social, que é a mãe. E nesse caso, o aborto ele é recomendável. O Norman Geisler, ele apoia, ele tem esse livro aqui, não é? Ele dá os seus argumentos e ele apoia esse tipo de pensamento. Né? Ele vai dizer assim, não é necessariamente um aborto, porque a intenção não é matar a criança, a intenção é preservar a vida da mãe. Né? Mas, de toda forma, a criança vai morrer. E a gente se encontra em um dilema ético. E aí, o que é que você faria? Qual escolha você tomaria? Eu sei que é uma das decisões mais difíceis da vida. Ore a Deus, para que você nunca se veja nessa situação. Nunca se veja nessa situação. Irmão Murilo, qual é a sua opinião nesse caso? Olha, irmãos, eu vou talvez mais na frente lá, talvez, né? Mais na frente lá eu vou dar minha opinião, tá bom? Mas é uma situação difícil, né? Essa é a situação do aborto terapêutico. Aí nós temos aqui o aborto por gravidez forçada. Porque se falar o nome estupro aqui, o YouTube vai refrear o alcance do vídeo, e a nossa outra plataforma também. Né? Mas o que seria esse aborto por gravidez forçada? Dá-se quando há estupro ou incesto. Nesse caso, o Código Penal permite o aborto, artigo 128, inciso 2, desde que haja consentimento da gestante ou de seu representante, quando incapaz. Nós temos aqui ainda que esse tipo de aborto aqui, esse tipo de situação, alguns defenderão, alguns dirão, ok, a gente pode fazer nesse caso aí, é uma situação traumática para a mãe, aquela coisa toda, e outros dirão não. São três situações que a gente como crente deve orar para nunca passar. E se você passar por uma dessas situações aqui,
procure um homem de Deus para lhe aconselhar. É o caso do feto nascer sem o cérebro, ou na gestação, né, se detectar isso. O caso de estupro. O caso de estupro é o mínimo dos mínimos dos mínimos. Por que eu digo assim que é o mínimo dos mínimos dos mínimos? Por quê? Geralmente, o estuprador, ele não consegue finalizar o ato. E quando consegue, isso aqui eu estou falando de dados que estudei, e quando ele consegue, a situação é tão traumática, que a gestação, a concepção não acontece. Mas nos casos que acontece, né? Mas em muito pouca escala, se você é crente, se você não é crente, essa pré-aula está chegando em você, procure um homem de Deus, um pastor bíblico sério, para lhe aconselhar. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque você pode tomar uma decisão baseada na emoção, nas circunstâncias, e mais na frente você perceber que tomou uma decisão errada. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de aborto, quando a gente fala dos tipos de aborto, surge outra questão igualmente importante. Qual seria essa outra questão igualmente importante? É o tópico 2 aqui da nossa lição. Quando a vida começa? O feto é uma pessoa? Porque quem diz que pode abortar tem uma visão sobre o feto. Quem é pró-aborto, pró-escolha, tem uma visão sobre o feto. Quem está ali na visão mais moderada, não, o aborto ele só é recomendável em situações muito específicas, também tem uma visão sobre o feto. E quem não apoia o aborto sob nenhuma circunstância, também tem uma visão sobre o feto. E geralmente essas visões, elas fluem a partir de um entendimento de quando a vida começa, ou o feto é uma pessoa. E a gente precisa chegar a uma resposta disso aqui. De acordo com o escritor Meliander, em seu livro Bioética, um guia para os cristãos, há teorias que distinguem o feto formado do feto informe. O primeiro, ou seja, o feto formado, já teria seu desenvolvimento avançado após a concepção. O segundo seria o feto ainda sem desenvolvimento celular, mais amplo. Nesse raciocínio aqui, surgiu as ideias da infusão da alma no ser gerado, ou seja, apenas o embrião, o feto já formado, tem alma. E uns acreditam que não, que o feto informe, no ato ali, de fato, da concepção ali, quando o gameta masculino e o gameta feminino se unem, no ato da ovulação, ali também o feto ele já tem a alma ali, né? Quando o espermatozoide se une com o óvulo. Aí alguns mais na frente vão crer, como os antigos judeus, que a alma só é dada após o nascimento. Aí a gente se pergunta, vamos lá. Cientificamente falando, um ovo fecundado tem a vida completa de um homem. Ou seja, ali quando há de fato a concepção, eu não estou falando aqui depois de certos meses de gestação, quando de fato há a concepção, ali já se sabe o sexo da criança. Ali, aquele óvulo fecundado, ele já tem todas as características necessárias para a vida. A diferença aqui é que lhe faltam apenas tempo e nutrição. Irmão Murilo, o que é que você está querendo dizer em outras palavras? Olha, irmãos, minha crença, e eu creio, eu não pesquisei na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, mas minha crença e a posição, eu acredito que em larga escala das Assembleias de Deus do Brasil, é que a vida começa na concepção. A vida começa na concepção. A alma, eu creio, é dada ao feto em sua concepção. Eu não creio em um amontoado de células. Eu não creio em um ser humano em potencial. Eu creio ali em um homem que está sendo gerado. Essa é a minha posição. O comentarista da lição, ele vai até aqui trazer, né, o anúncio do nascimento de Jesus,
E ele vai trazer esse anúncio aqui com um propósito bem didático, né? Ao que tudo indica, Maria, a mãe de Jesus, já tinha no ventre há um mês, ou isto é, há 4 semanas, Jesus em seu ventre, quando foi visitar Isabel, sua prima. Quem é que está dizendo isso aí, irmão Murilo? Quem é que está dando essa opinião aqui? É o pastor Elinaldo Renovato. Ele tem um livro que fala sobre esse assunto, e eu extraí esse texto aqui do livro do pastor Elinaldo Renovato, que é uma das autoridades hoje dentro da Assembleia de Deus em termos de Bíblia. Aí ele diz que há mais ou menos 4 semanas Maria já estava grávida de Jesus. Ela foi visitar Isabel, sua prima. Esta já estava com 6 meses de gravidez de João Batista, tendo nela um feto de 24 semanas. A Bíblia nos mostra que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, olha essa palavra, né, que é utilizada para se referir ao feto que estava na barriga de Isabel. A criancinha no seu ventre saltou e Isabel foi cheia do Espírito Santo. No ventre de Maria, apesar de ser uma gestação de 4 semanas, no ventre de Maria não estava uma coisa, mas o Salvador do mundo. No ventre de Isabel não estava um ser desprovido de alma, mas uma criancinha que pulou de alegria ao ouvir a bendita saudação. Quando nós vemos essa linguagem bíblica, nós encontramos aqui argumentos para dizer que a criancinha no ventre materno não é um amontoado de células. Não é um amontoado de células, mas um ser humano. Irmão Murilo, a aula tá mais ou menos, né? A aula tá mais ou menos. Eu queria uma coisa mais específica, irmão Murilo. Eu tô achando que o senhor tá falando aí, mas não chegou ainda no X da questão. Vamos lá, vamos chegar. Vamos chegar no X da questão? Vamos lá. Aqui foi só, vamos fazer de conta que aqui foi só uma introdução, para você ter uma bagagem sobre o assunto. Agora vamos chegar no X da questão. Tópico de número 3. Diz assim: 3 abordagens sobre o aborto. Presta atenção. Há 3 posições básicas acerca do aborto. Já sabe o que é aborto, você sabe os tipos de aborto. Agora vamos necessariamente, especificamente, falar sobre as 3 posições básicas sobre o pensamento corrente sobre o aborto. Todas elas estão centradas em torno da questão acerca da condição humana do feto. O Geisler, ele vai falar sobre os nascituros, mas é um nome esquisito, vamos falar feto, né? Aqueles que acreditam, primeira posição, que os fetos ou os nascituros são subhumanos. Isso mesmo, subhumanos. Inumanos, não são humanos. Eles favorecem um aborto sob demanda. É a cultura de morte presente em nossos dias, né? Essa ideologia que defende o aborto com unhas e dentes. É a primeira vertente. Por outro lado, nós temos aqueles que sustentam que os nascituros ou os fetos são plenamente humanos, plenamente humanos, e se posicionam contra todas as formas de... São plenamente humanos e se posicionam contra todas as formas de aborto, ok? E nós temos aqueles que argumentam que o feto ou os nascituros são seres humanos em potencial e favorecem o aborto em algumas situações. As 3 posições estão esboçadas em uma tabela que eu criei aqui. Você pode ter acesso a essa tabela aí no subsídio, né? Vamos lá, vamos falar sobre a primeira posição, né? Vamos mudar aqui um pouco a ordem das coisas. Primeira posição, o aborto a qualquer tempo. A crença que o feto é subhumano. Ou seja, o feto não é humano e, portanto, a gente pode criar e abortar, criar uma lei que legaliza o aborto, blá, 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 blá. Qual é os argumentos que essas pessoas utilizam para defender o aborto? Vamos lá, os argumentos, vamos lá. Primeiro argumento, argumentação religiosa. Às vez ou outra aparece algum doido aí para defender com a Bíblia que o aborto é legal. Aí quais são os textos que eles usam? Gênesis 2 e 7, Jó 34, 14 e 15, Isaías 57, 16, Eclesiastes 6, 3 ao 5, Mateus capítulo 26 e 24. O que é que eles utilizam esses textos? Porque eles vão dizer que a vida começa após o nascimento, quando a pessoa respira. Aí eles usam esse texto para dizer que Adão recebeu vida, olha só, Adão recebeu vida quando recebeu o sopro de vida. Então quando a pessoa...
tem fôlego, respira, aí sim é a vida. Então a vida começa no nascimento. Então matar o feto não necessariamente é assassinato de um ser humano, porque o feto não é humano. Só que essa coja utiliza a Bíblia de forma errada. Qual é o argumento aqui? O fôlego não é o início da nossa humanidade. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Há várias razões porque não devemos considerar o fôlego como ponto de partida da vida. Os versículos mencionam o fôlego não como o início da vida humana, mas sim o início do acontecimento que chamamos de nascimento. E nós temos aqui textos para isso. O texto lá de Salmo 139, o texto de Jeremias 1 e 5. E o argumento é falho porque ele parte da premissa aqui de um acontecimento irrepetível. Como assim, irmão Murilo? Olha, Adão nunca foi concebido. Adão nunca foi gerado. Então eu não posso pegar o exemplo de Adão, do fôlego de vida que Deus deu a Adão, para aplicar necessariamente a questão do aborto, a questão do início da vida. Entendeu? O argumento aqui é falho por várias razões. Mas vamos aqui para os argumentos mais conhecidos, né? O argumento da dependência física. Eles dizem assim, olha, o bebê é uma extensão do corpo da mãe. E por isso ela tem o direito de controlar o seu próprio corpo e o seu sistema reprodutor. Meu corpo, minhas regras. Só que a resposta para isso aqui, ela é científica. Ela é fato, não é teoria, é fato. A identificação de que os embriões não são extensões físicas de suas mães é um fato científico. Ele está ali aninhado no útero materno, mas ele não é uma extensão do corpo da mulher. O bebê é tão diferente do ventre materno que, se o ovo fertilizado de um casal de negros for transplantado para o ventre de uma mulher branca, essa mulher branca dará à luz a uma criança negra, ou vice-versa. Eu já vi isso aqui com esses olhos. Um caso que eu presenciei. Já vi isso. Não estou dizendo que foi eticamente certo. Aí já é a questão para outra aula. Mas como argumento aqui, a gente entende que a criança não é uma extensão do corpo da mãe. Aí eles vão usar outro argumento. O argumento da segurança da mãe. Aí você vê lá aquela pessoa bem vestida, tal, ou não, né? Depende aí de quem. Aí vai lá para argumentar, vai fazer uma apologia ao aborto. Números, aqui é um número fictício, que vão de 5 a 10 mil mulheres mortas, vítimas de abortos ilegais. É uma evidência de que a gente precisa legalizar. Porque mediante a legalização do aborto, milhares de mulheres podem ser salvas da morte por contaminação em clínicas clandestinas. Isso sensibiliza o povo. Mas veja, a resposta. O aborto legalizado não salva vidas. A legalização do aborto não impedirá a morte de milhares de mulheres, causará a morte de milhões de bebês. Entendeu? Veja por esse prisma. O argumento do estupro. Os defensores da pró-escolha insistem que nenhuma mulher deveria ser forçada a ter uma criança contra a sua vontade. Eles pegam um caso específico para abrir um precedente para algo geral, né? Não deveria ter uma criança contra a sua própria vontade. É imoral acrescentar a obrigatoriedade de uma gravidez à indignidade de ter sido estuprada. Nenhuma mulher deve ser obrigada a ter um bebê contra a vontade. É o argumento que eles utilizam. Aí vem a resposta. O estupro é compreensivelmente e emocionalmente uma questão complicada. Muito complicada. Contudo, o estupro da mãe não justifica o assassinato da criança. O feto, que é humano, nós cremos que ele é humano, é uma vida inocente. E o aborto intencional é assassinato dessa criança. Um pecado não vai resolver a consequência de outro pecado. Quem deve ser punido? O estuprador.
e não a vida inocente. Tá entendendo, irmãos? É assunto complicado. Aí vem aqui a segunda corrente de pensamento. Eu vou deixar aqui, eu creio, por último. O aborto em casos específicos. A crença de que o feto é um ser humano em potencial. Eu não gosto dessa expressão ser humano em potencial. Ou seja, quer dizer que o feto é menos ser humano do que uma pessoa já nascida. A questão ali, como já disse, é só tempo e nutrição. Aí, por que eles usam essa linguagem? Porque eles vão defender, em alguns casos aqui, por exemplo, a má formação. Quer dizer que uma criança em má formação nasce ali na céfala, ela é menos ser humano do que outra. Uma pessoa que está vegetando é menos ser humano que outra. Olha, irmão, são posições aqui muito complicadas. Não é? Essa posição aqui, que defende o ser humano como ser humano em potencial, eles vão defender o aborto aqui em questões de incesto, de estupro, para preservar a vida da mãe. Meu Deus, que situações complicadas. Que situações complicadas. Aí vem aqui a terceira posição, que é a que eu creio. Argumentos bíblicos favoráveis à abordagem de que o feto é plenamente humano. Se eu creio que o feto é plenamente humano, eu entendo que o aborto ele não pode acontecer em nenhuma circunstância. Irmão Murilo, então quer dizer, nenhuma circunstância. E aí, irmão Murilo, é minha crença. Se você é tendenciado à segunda posição, é um direito seu pensar assim. Mas a minha crença é que Deus é o autor da vida. É só Ele quem dá, só Ele quem tira. Eu não posso escolher quem vive e quem morre. É difícil, irmão Murilo, você está dizendo aí? É. Mas eu creio que o feto é plenamente humano. Não é subhumano, não é um ser humano em potencial. Eu tenho aqui alguns argumentos, vou dar argumentos aqui só na esfera bíblica. Bebês nascituros ou fetos são chamados de crianças, que é a mesma palavra usada em referência a infantes e crianças pequenas, conforme alguns textos, Êxodo 21, 22, Lucas 1, 41, 41 e 44, 2, 12 e 16. Algumas vezes é usado até para descrever adultos, conforme o primeiro livro dos Reis 17, 21 e outras passagens aqui mais. Os fetos são formados por Deus, Salmo 139, verso 13. Da mesma maneira que Deus formou Adão e Eva à sua imagem, conforme a sua semelhança. Cristo era humano, o Deus homem, a partir do momento que ele havia sido concebido no ventre de Maria. Ele não era um amontoado de células. Os fetos são conhecidos de forma íntima e pessoal por Deus, como qualquer outra pessoa. Jeremias 1,5. E mais um argumento aqui. Os nascituros ou os fetos são chamados por Deus antes mesmo de nascerem. Aqui é a realidade de Jeremias, a realidade de Paulo, e de muitos outros. Até o mesmo caso de Sansão aqui, o caso de Sansão, de muitos outros. Então nós cremos que de maneira alguma e sob nenhuma narrativa, por mais bonito que ela seja, nós não defendemos e não apoiamos o aborto. Ah, mas é uma questão de saúde pública. Não. Todas as vezes que você vê alguém defendendo o aborto, ele terá uma narrativa bem elaborada ou não para defender a sua posição. Mas, irmãos, com todas as palavras que eu posso lhe dizer aqui, aborto é assassinato de um indefeso. E a igreja se posiciona contra esse tipo de prática. A igreja não cede, não compactua com a cultura de morte presente nessa sociedade. Irmão Murilo, e aí? E aí você que é aluno da ferramenta EBD vai ter mais algumas páginas para ler após aqui a conclusão dessa aula, tá certo? Eu não vou comentar, mas está aí no subsídio que é exclusivo para os assinantes da ferramenta EBD. Então, se você é assinante da ferramenta EBD, você tem mais algumas páginas aí que vão lhe dar uma visão mais profunda
sobre a questão da vida, do nascimento, sobre a questão do aborto. Nós temos aqui títulos como A Incomensurável Beleza da Procriação e, cadê aqui? Tem mais um título aqui. O Testemunho do Dr. Jeremy Leju. Eu não sei se está o nome dele aqui, mas é uma autoridade no assunto. São 2 textos aí que vocês vão ler e vão lhe ajudar bastante. Terminamos a aula de hoje e eu acredito que todas as informações que eu lhe dei aqui, não é que necessariamente você vai pregar em classe, vai falar, ensinar em classe do jeitinho que eu disse aqui, mas todas as informações que eu lhe dei aqui, somadas às que estão na revista, vão lhe ajudar a ter uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical, ok? Deus abençoe, meus irmãos. Comentem aqui, ou na ferramenta BD, ou no YouTube, o que é que vocês acham, pontos polêmicos, e a gente vai se esforçar para responder a todos, tá ok? Deus abençoe, tenha uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana, e não se esqueça, abra a jaula.